E recentemente o New York Times veio com a matéria gigantesca falando sobre o excesso de diagnósticos de TDAH, especialmente também entre adolescentes. Então você tem uma faixa etária que começa da adolescência até boa parte da vida adulta, todo mundo tomando os remédios para TDAH. Eu queria saber se isso é uma tendência aqui no Brasil também, e se existe também a falta de letramento e todo mundo acaba partindo para o diagnóstico, sem saber diferenciar o que de fato é um transtorno, que existe, Sim. e o que é apenas o professor da minha filha apenas falou... adolescência. Não, o professor da minha filha falou outro dia uma coisa muito engraçada, que ele falou, a mesa da Eduarda, da minha filha, na escola, parece que é o retrato do cérebro dela. Ela tem que ter um monte de coisa em cima da mesa. As abas. As abas abertas. Ela põe tudo em cima da mesa. Então ela põe o bicho, ela põe a caneta, ela põe o desenho, ela põe... Tem que ter tudo em cima da mesa. Eu falo, só o lápis e a borracha, Eduarda. Só isso Isso gera ansiedade nela, né? Que ela falou. Ela, brava. Essa coisa de não poder, então, ter a mesa ali, como mesa ela configurou, toda. Gera uma ansiedade. Que ela sai pra tomar chá. Então, mas pensa que a mesa da escola pode ser o quarto dela. Eu tô falando assim, de organização, tá? O que é o quarto de um adolescente? Não necessariamente ele precisa ter um quarto só pra ele dormir sozinho. Ele pode dividir o quarto. É o espaço onde ele vai estar. É o espaço aqui, ó, interno. A adolescência é uma bagunça. Ela é uma mesa cheia de coisas. Cheia de coisas. Não dá para organizar isso com a cabeça de um adulto. E com a racionalidade de um adulto, que já se organizou internamente, como ser humano. Teoricamente. Teoricamente, mas a gente espera que isso tenha acontecido. Sim. O adolescente está neste processo. E para eu me organizar, eu preciso primeiro espalhar tudo, ver o que tem aqui, entender o que é cada uma das coisas, para depois tentar colocar cada uma dessas coisas na sua caixinha. Na sua caixinha. E tem que ser numa hora. Que é o que a gente estava falando sobre isso também, porque a vida adulta, ela é uma sucessão de acontecimentos e a ansiedade na vida adulta, ela é inevitável. Então, quando a gente ouve um relato da Duda, de 8 anos, dizendo que está ansiosa, o que me ocorre é assim, minha filha, você não sabe o que te espera. É isso? Né? E aí dá um desespero. Sim, né? sim. Porque como que você vai... E aí dá vontade de proteger. E talvez essa não aí seja... atrapalha. Né? Então, mas a gente como adulto precisa entender o lugar dessa ansiedade. É uma ansiedade saudável? É uma ansiedade necessária para que ela consiga se organizar? Ou é uma ansiedade que prejudica cotidianamente? Né? Porque é a mesma coisa. É aquela coisa a violência sistemática e o conflito episódico. Claro. Né? É a ansiedade que se instala numa determinada situação sempre, e que ela se resume aquilo, é uma ansiedade que aparece em outras situações também. Né? Quando é um transtorno, é uma ansiedade que acompanha essa criança ou esse adolescente em várias atividades. Quando é uma ansiedade localizada, é uma ansiedade que ela precisa viver e aprender a lidar com aquela ansiedade. E daí eu não posso tirar tudo e fazer com que ela não experiencie a ansiedade. Se eu tirei a possibilidade dela experienciar uma emoção, ela não vai aprender a lidar com aquela emoção. E a próxima vez que ela se deparar de novo com aquela emoção, ela vai ficar mais ansiosa. Ela, internamente vai dar mais angústia, porque eu não tenho ferramentas para lidar, porque alguém resolveu para mim. Ou alguém tirou aquilo da minha frente. Que é o que a gente tem feito com as crianças e com os adolescentes. Para evitar a dor. Para evitar a dor. E quando a gente evita a dor, a gente está tirando deles a possibilidade de vivência. Isso é muito psicanalítico. Eu lembro quando eu comecei a fazer análise, logo no início, assim, eu perguntei para minha analista se eu podia fumar na sessão, porque eu sabia que ela fumava no consultório. Então, posso fumar? E ela disse, olha, Gabriel, eu não tenho problema com você fumar, mas eu acho que é importante a gente ter um pouquinho de angústia aqui dentro. Viu? É isso. Se você fumar enquanto está aqui num trabalho psicanalítico, tentando
entender de onde vêm suas angústias, o que você faz com elas, e você aplaca essa angústia, quer dizer, precisa ter um mínimo ali de incômodo para que você possa trabalhar as questões, sim, né? Sim. Tem um psicanalista que eu adoro, ele escreve muito sobre a adolescência, ele chama Peter Bloss. E ele fala exatamente isso, né? Quando a gente tira da criança e do adolescente a possibilidade de viver uma emoção, e o desconforto que essa emoção gera, sendo ela positiva ou negativa, né? A gente tirou dele a possibilidade de vivência e de construir ferramentas para lidar com aquilo. Que é a coisa do tédio, né? Sim, Ninguém mais sabe lidar com tédio hoje. Você a qualquer momento se tira e vai se informar. Isso. Você vai fazer um scroll. Scroll infinito no Instagram. Infinito. Então, é isso, né? A hora que ela tira o seu cigarro, ela tá querendo dizer assim, ó, agora você vai entrar em contato aqui com essas outras questões que você vai me trazer, sem o teu artifício. Isso. Sim. Né? Então, é a mesma coisa que eu vou fazer com a criança. Como é que ela vai... Será que ela tem que mesmo organizar essa mesa? Talvez ela tenha, porque na escola ela vai, né, sei lá, ela tá ali com o caderno, ela colocou o livro e não tem espaço na mesa para abrir o caderno, abrir o livro com o estojo, aquele monte de coisa. Ok, então ela precisa entender por que ela tem que organizar aquela mesa naquele ambiente. Exato. Né? E daí ela vai precisar do adulto para ajudá-la a se regular. Perfeito. Ela não vai conseguir fazer sozinha. E não dá para querer que ela faça sozinha. Ela precisa do adulto ajudar ela a se regular e não fazer por ela. Tipo, vamos botar tudo aqui. Não. Ela vai aprender a fazer isso. Vamos entender o que é isso. Exatamente. Mas acabou que você começou a responder, mas a gente não respondeu. Tá tendo excesso de diagnóstico? Tem excesso de diagnóstico. É É um problema muito grande, porque... É que a medicação faz isso também. A medicação tira o problema. Claro. Você tira os sintomas, às vezes ele não é um sintoma dessa doença. Mas pode ter um excesso de diagnóstico, porque de fato a gente está tendo mais o déficit de atenção ou a hiperatividade por conta de todo o volume de informação que a gente tem, ou não? Seria equivocado? Não seria equivocado, mas na psiquiatria da USP, por exemplo, tem uma discussão muito grande em relação a isso. Porque tem uma banalização dos diagnósticos. Isso. Tá? E isso, de certa forma, as escolas são muito responsáveis por isso. E daí, principalmente, as escolas privadas. Mais conteudistas também, né? Não sabendo lidar com as questões da atualidade, manda para o psiquiatra, manda fazer uma investigação, né? Então, eu vou indicar que você passe com essa criança ou com esse adolescente numa fono, numa psicopedagoga, num psiquiatra, que você faça uma investigação, porque a gente acredita que algo tem. E daí essa criança, depois de um tempo, ela volta, principalmente a criança, ela volta para a escola com um laudo, né? E isso faz com que a escola... né, essa tríade aqui, aluno, família e escola, essa criança ela vai ser trabalhada, ou este aluno vai ser trabalhado pela escola e pela família, e por profissionais especialistas. Então, aquele aluno vai ter que ter uma junta, né? Então, não é mais só um problema da escola ou um problema só da família. Todo mundo aqui vai ter que assinar um termo de compromisso para dar conta da evolução pedagógica deste aluno. Ele vai ter que frequentar, normalmente, ele frequenta fono, frequenta psicopedagoga e frequenta psiquiatra. E tem crianças que você olha nitidamente, assim, principalmente crianças, é uma criança só. Ela está só sendo uma criança. Que a gente também não sabe mais identificar, né? Ela precisa de vivência, gente. É isso, de novo. Põe essa criança para subir na árvore. Põe essa criança descalça no chão. Põe essa criança para entrar em contato com a natureza. Se apesar disso tudo, ela continuar, aí você pode... Aí sim. Mas assim, as crianças hoje em dia na escola têm 15 minutos de recreio e 15 minutos de lanche. Quem come em 15 minutos? Não, quem comer e brincar. É para dar ansiedade, né? É óbvio. É para dar ansiedade em qualquer um. Óbvio. A gente tem uma hora de almoço. Então, aí a criança com 8, 9 anos volta para a sala de aula pilhada. Óbvio. E ela volta para casa, ela tá fechada no apartamento. E ela desce no prédio, tem uma supervisão de um adulto, sempre.
Hoje em dia, se você for no Parque Ibirapuera e tenta subir na árvore do Parque Ibirapuera. Não pode mais. Ah, não pode? Não pode mais. E eles brotam, né, os Porque fiscais. é perigoso. A resposta é essa, porque é perigoso. A criança pode cair, se machucar, e isso gera um processo para o parque, porque é privatizado agora, né? É. Como? E aí é uma loucura em todas as pontas, né? Sim. Porque se a criança sobe na árvore, mesmo do parque privatizado, cai e quebra o pé... Mas os pais não vão processar o pai, não poderiam, né? Não deveriam. Não deveria também Mas ser é todo mundo compreendido. terceirizando o problema, né? É todo mundo terceirizando o problema. E daí você vai achando loucura, você vai achando laudo pra tudo. E o esvaziamento dos diagnósticos, né? Porque tem a coisa, por exemplo, do espectro autista. O que é absolutamente real, existe, e é um problema. E ele é um uma espectro. questão. Só que por ser um espectro, também permite que muita gente seja classificada dentro desse universo, né? Sem o devido Sem diagnóstico. o devido diagnóstico. Tem uma menina no Instagram que eu adoro, mas eu não vou lembrar o nome dela, que um dia ela fez um vídeo, ela é uma comediante, é uma atriz comediante, e ela fez um vídeo que era maravilhoso, porque era ela com ela mesma, contracenando, e era uma loja de roupas, uma multimarca, digamos assim, e ela entra pra comprar um transtorno emocional. Ai, gente, é Porque maravilhoso. ela tá em falta. Eu não tenho nada. Ela não tem nada, não tem o que vestir hoje. E daí ela mesma pergunta pra ela, mas qual é o CID que você quer? E elas começam a brincar, não, mas eu acho que eu tô mais pra uma depressão hoje. O que você tem de depressão aí na sua área? É maravilhoso. Porque é isso, Porque é né? isso. É isso.